Pessoal, boa noite. Hoje eu e Mauro Brasil. Eu sou o Márcio. O Mauro Brasil é por exclusão esse rapaz que está do meu lado. Brincamos de tô rico, tô pobre hoje desde a abertura. O mercado abriu com um alívio bom, né? Nas notícias, no remédio, né? Pro vírus. O remédio não é bem pro vírus, né, mano? O remédio é para as pessoas, né? Tirarem o vírus de dentro, não é um remédio pro vírus. Para alimentar ele de coisa ruim. Mas enfim, o mercado abriu super otimista e o otimismo ao longo do dia aí foi virando pessimismo, mesmo com a atuação conjunta de todos os bancos centrais do mundo. Até ontem o Jaime comentou bastante, né, sobre a atuação no câmbio conjunta no mundo todo, com a ajuda inclusive do Fed, que é o Banco Central Americano. Então, hoje o mercado abriu super forte, a bolsa americana em alta, o petróleo com mais de 10% de alta. E ao longo do dia, esse otimismo, né, que acordamos foi virando pessimismo. Saíram alguns dados aí de projeções de PIB para o mundo todo. Inclusive, nosso ministro Paulo Guedes aqui fez uma projeção, né, que o Brasil já não ia crescer mais os 4% projetados. 2,4%. E viria para 0,02. É super preciosismo, mas enfim. Mas saíram dados de projeções do PIB, de queda no PIB no mundo todo, mas já começam a sair alguns números, né? O que ninguém tinha noção. E continua o pânico, o mercado está sem fundo e está sem controle. Obviamente aí você tem todos os robôs aí atuando, todos os sistemas de risco estopando ordens, e quando começa a estopar parece que né, um jogo de dominó, uma pedra derrubando a outra. Mas enfim, fechamos aí bastante fracos. Até hoje no final da tarde veio as entrevistas aí, né, do Bolsonaro, tal. O Mauro poderia falar um pouco sobre isso. Teve notícias agora que o nosso Banco Central vai atuar no dólar de novo, então o dólar já arrefeceu logo no final. Mas enfim, o mercado continua bastante nervoso e eu acho que demora ainda algum tempo para sair desse tô rico, tô pobre, né? Lá vai, lá vem, na moral. Boa noite, pessoal. Vou falar aí um pouco sobre as projeções de mercado em relação ao crescimento mundial e também brasileiro. No final das contas, não é crescimento. Todo mundo em desaceleração nesse ano. Crescimento negativo, americano, europeu, brasileiro, inclusive. Não pensa nem como uma notícia ruim, porque já que está todo mundo projetando isso, ou seja, já está dentro do preço. Tem projeção negativa do Itaú para o Brasil de 4,4 negativo, ou seja, eu acho um exagero muito extremo. Tem que ter um crescimento muito, na realidade um decréscimo de produção gigantesco no Brasil para chegar a isso. Eu não acredito nisso não. Então, mas pensando que vai ser negativo esse ano, todo mundo que já fala em negativo para esse ano fala já em 5 a 6% de crescimento ano que vem, ou seja, vale comparar ano a ano os dois juntos. Então, na média estaremos aí perto de 2,5, 3, que já era algo esperado, uma média de 2,5, 3, que seria bom para o Brasil e para todo mundo. Ou seja, está no preço já. Outra coisa boa para falar, apesar das críticas grandes, Bolsonaro é totalmente hoje está com a cabeça diferente. Ele não está mais dizendo que não vai afetar, ou seja lá o que for, considerando pequeno esse surto. Ele está imbuído de ajudar, e todos os ministros estão nesse caminho. E o Rodrigo Maia parou de fazer campanha para a presidência, né? Porque cada vírgula que ele fala quase que o número dele de candidato à presidência. Rodrigo Maia falou uma coisa bastante interessante, que é o primeiro movimento a favor
do Brasil, que até eu coloquei aí no WhatsApp o tamanho do Brasil para ver o tamanho do problema que a gente tem que administrar. A gente não. Quem está lá para administrar o Brasil. Então, o Rodrigo Maia disse que não aceitará nenhuma pauta que seja para gerar despesa para o Brasil, a não ser que sejam para a solução desse problema do coronavírus. Não aceitará nenhum tipo de impeachment, como ontem colocou o pedido de impeachment o grande deputado Alexandre Frota, né, que provavelmente sem o Bolsonaro nas próximas eleições vai ter 12 votos, ele e das meninas que fizeram o filme com ele. Então, são notícias positivas. E entendo, acho que para complementar, que esse movimento, a partir daí, eu acho que todo mundo que puder, eu falei com algumas pessoas que conheço no mundo político, que é a hora de colocar para todo mundo que a gente conhece, falei com o pessoal da política que eu conheço, é a hora do Congresso esquecer o umbigo, esquecer só pensar neles e pensar no Brasil e votar aquelas PECs que estão lá e o projeto de lei, que eles já olharam desde novembro, já estão negociando de alguma forma, e votar para mudar o Brasil e fazer diferença, como o Paulo Guedes falou, como o Márcio falou aqui já desde antes, ou seja, fazer uma diferença, ou seja, quando a gente sair desse momento, que vai alcançar pico aí em maio ou em julho, segundo projeção, a gente vai alcançar bem diferente. E, para terminar, eu acho que a minha parte de hoje, é importante, hoje se falou da parte da doença, do vírus, existe um marco bastante importante para ser observado, que espera-se que na Itália atinja o pico de casos na semana que vem, em 10 dias. Se o número de casos continuar aumentando, se o número de mortes continuar aumentando, o mercado aí com certeza vai piorar. E também aí a observar também a evolução nos Estados Unidos e também no Brasil. Passar a palavra aqui para o Márcio para ver se ele tem mais alguma coisa a falar por hoje. Na verdade, fica difícil ter assunto diferente desse. Eu gostaria de estar conversando sobre resultados de empresas, né, sobre projeções de lucro, mas quando você tem fatos dessa magnitude, né, e totalmente inéditos, né, fica difícil ter racionalidade na projeção de números. Tal. Eu vi várias casas aí falarem sobre empresas, qual o impacto nas empresas, né, o que pode acontecer. Então, já começam, né, a gente já começa a tatear um pouquinho, mesmo no escuro, o que pode acontecer, quem perde muito ou quem perde pouco. Mas, na verdade, é que todos saem perdendo. O mercado ele continua com um nível de BTCs muito altos. O que é isso? O que é o BTC? É a quantidade de ações alugadas, né, que o pessoal aluga, os profissionais do mercado alugam e vendem, né? Aí eu vejo muita gente reclamar: pô, mas a bolsa não faz nada para limitar o aluguel, isso prejudica o mercado, você alimenta a queda, tal. Mas, poxa, são as carteiras dos próprios participantes do mercado que são alugadas, né? Basta você virar para a sua corretora, para o seu banco e falar: não quero que alugue minha carteira. Então, se esse movimento começar, né, mas é que sempre dá um troquinho, né? Sempre sobra um troquinho, então a gente alimenta a própria queda. Então, se a galera começar a se unir e pedir para não alugar os papéis, eu acho que pelo menos começa a melhorar um pouquinho essa pressão especulativa. Você tem o pânico e os profissionais do pânico atuam dessa forma mesmo. Bom, já que é para baixo, eu não tenho papel, eu vendo e alugo, eu vendo e alugo. As taxas de aluguel subiram muito, tá, em virtude da própria procura por aluguel. Então você tem papéis aí com até 30% ao ano. Tá? Você pega uma IRBR, estava com 16% ao ano. Então não tem como você ter uma sanidade ou um comportamento sensato quando você tem ataque especulativo de tal magnitude. Tem empresas aí que já venderam 2 vezes o free float, que são as ações disponíveis para o mercado.
Então, o pessoal vendeu 2 vezes o que tem no mercado já. E isso vai acelerando a queda. Quanto maior o ambiente de terror, né, mais os vendidos, né, eles ganham. Porém, na volta também, assim que acalmar, eu ouvi hoje o pessoal na parte da manhã, quando eu estava aquele otimismo, short squeeze, né? É tipo, agora o vendedor, né, o vendido tem que correr atrás e comprar o papel para devolver. E quando o investidor está vendido e precisa comprar o papel, ele paga a qualquer preço. Por isso que a gente está esperando numa eventual calmaria de mercado ou das notícias da doença, que o mercado tenha velocidade na alta exatamente pela reposição dos BTCs. Então é isso, gente. A semana que vem praticamente vai parar tudo aqui em São Paulo. Então os shoppings estarão fechados, os restaurantes. Não afastaram a possibilidade de ser decretado no Brasil a mesma coisa, né? A quarentena obrigatória, né? Então, existe a possibilidade, o Mauro está dizendo que existe a possibilidade de decretar no Brasil, através de lei, né, de verdade, uma quarentena obrigatória. Então, precisa ser votado Tudo aquilo precisa urgente, ser né? Assim como o Senado já votou a calamidade. São as únicas coisas que eles votam rápido. Em 2 dias e foi por unanimidade. Então, vai ser terra de ninguém. De verdade, os restaurantes estarão fechados, os estacionamentos estarão fechados. Hoje eu já recebi a notícia aqui que o metrô em Anhangabaú já está fechado. Então, vai ficar em casa mesmo. Talvez, né? Talvez não. A gente vai fazer um mutirão aqui, pelo menos 2 ou 3 pessoas virem para cá para poder ligar as máquinas, né? E para poder servir de backup para as operações. Então, eu devo vir, o Luiz, o Tubarão deve vir, então, o Marcinho, o Newton talvez, né? 4 pessoas em um horizonte um escritório de 98 lugares. Enfim, gente, espero que essa fase passe logo e que na segunda-feira possamos ter notícias melhores no final do dia já. Então tem um longo final de semana e provavelmente uma longa quarentena, né? Provavelmente 2 semanas aí de Walking Dead. Enfim, boa sorte a todos e na segunda-feira, parece aquela última transmissão, né? Já vi vários filmes de catástrofe, de fim do mundo, né? Bom, gente, desejo sorte a todos, né? Enfim, mas não é o fim do mundo, as coisas não acabam agora. Pelo contrário, a gente vai ter um novo recomeço. Com certeza vão achar essa mensagem daqui a alguns milhões de anos. Falei, e eles acreditaram, né? Bom, gente, boa noite, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite, bom fim de semana.